Então, pessoal, começou a gravação. Boa tarde com todos. Nos encontramos mais um seminário de álgebra aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Nessa oportunidade, vamos a escutar ao professor Bruno de Paula Miranda. Ele fez graduação e mestrado na Universidade Federal de Goiânia. E o grande amigo, a gente fez juntos o doutorado na Universidade de Brasília, aliás. E hoje ele nos vai falar de um trabalho que fez junto com Carlos e com ceros três sádicos de formas diagonais de grau ímpar. Então, Bruno, você tem uns 50 minutos para apresentar, tá? E depois algumas perguntas. Fica à vontade. Certinho. Muito obrigado pelo convite. Obrigado aí a todos que tiveram interesse em participar, em conhecer um pouquinho sobre o que eu vou falar aqui. Esse trabalho, como o Josemar comentou, ele foi feito em parceria com o professor Emar e com o Carlos. Inicialmente, ele tratava apenas de formas com expoente sendo potências de 3, e depois nós vimos que dava para generalizar e trabalhar com potências sendo ímpares quaisquer. Né? Então, estou muito feliz por estar apresentando aqui. O Josemar comentou que o público-alvo, normalmente, majoritariamente, é formado por estudantes de mestrado e que não tem muito contato com o tópico de p-ádicos. Então, eu estruturei a apresentação em 3 blocos, onde no primeiro eu vou dar uma breve introdução aos p-ádicos, né? Vou falar sobre o valor absoluto p-ádico nos racionais, ver como a gente utiliza isso para construir os p-ádicos, ver a semelhança que isso tem com a construção dos reais e ver também as discrepâncias. Né? Depois disso, eu vou falar sobre formas diagonais sobre QP, explicar o que é uma forma diagonal, dizer quais são os problemas que normalmente são estudados nessa área, dar uma breve pincelada em alguns resultados principais, envolvendo alguns conceitos relacionados à área, e vou tentar pelo menos, quais são as principais ferramentas que quase todos os trabalhos relacionados a essa área utilizam. E, é claro, apresentar o que foi feito no nosso trabalho. Né? Para que só então no terceiro bloco eu vou tentar dar uma ideia do qual foi a contribuição que a gente deu para que o resultado que a gente conseguiu, né, fosse atingido. E como vocês vão ver, depois de uma ambientalização, o trabalho passa a ser essencialmente um trabalho de combinatório. Então, eu acredito que dá para todo mundo pegar o sentido geral do que foi feito sem maiores problemas, tá? Então, vamos começar aqui. Vamos considerar P um número primo e para cada inteiro n diferente de zero, a gente sabe que, teorema fundamental da aritmética, a gente pode escrever esse inteiro como produto de potências de P, potências de primos, perdão, e quando eu pego a maior potência do primo P, que divide o n, ao expoente dessa potência, eu vou chamar de valorização p-ádica do inteiro n, e denotar por esse símbolo aqui, NiP de n. Então, a valorização p-ádica de um inteiro n é o expoente da maior potência de p que divide esse n. Por exemplo, a valorização 3-ádica do 18 é 2, porque a maior potência de 3 que divide o 18 é 3 ao quadrado, tem expoente 2, então a valorização é 2. A valorização 3-ádica do 5 é 0, porque 5 não tem divisores sendo potência de 3, é primo. Então, a maior potência de 3 que divide o 5 seria 3 a 0. E a valorização 5-ádica do 15 é 1, porque a maior potência de 5 que divide o 15 é 1. A gente convenciona que a valorização p-ádica do 0 é infinito. E qual que é o sentido dessa convenção? 0 é divisível por qualquer potência de p, né? Então, eu não consigo encontrar a maior potência de P que divide o zero. Então, eu considero a valorização p-ádica do zero sendo infinita. Nós estendemos essa definição de valorização p-ádica para todos os racionais por meio dessa igualdade aqui. Né? Se eu tenho um racional A sobre B, eu vou definir a valorização p-ádica desse racional como sendo a valorização p-ádica do numerador menos a valorização p-ádica do denominador. Com as observações óbvias, né, no que diz respeito à valorização p-ádica do zero. Então, por exemplo, a valorização 3-ádica do 17 sobre 3 seria menos 1, porque o numerador tem valorização 3-ádica 0, o denominador tem valorização 3-ádica 1, e 0 menos 1 dá menos 1.
Já a valorização triádica do 27 sobre 12 seria 2. A valorização triádica do numerador é 3, do denominador é 1, 3 menos 1, 2. Por que a gente estuda essa valorização p-ádica? É possível definir um valor absoluto no conjunto dos racionais para cada primo P em termos da valorização p-ádica. E como é que é feita essa definição? A cada racional x, eu vou dizer que o valor absoluto do racional x, valor absoluto p-ádico, no caso do racional ser não nulo, p elevado a menos a valorização p-ádica de x. E zero, caso seja o racional x igual a zero. Tá? Então, esse é um valor absoluto para qualquer p. Por exemplo, se eu foco a minha atenção no primo 3, o valor absoluto 3-ádico do 27 seria 3 elevado a menos 3. Então, dentro do contexto de valor absoluto 3-ádico, o 27 a gente pode considerar como um número pequeno. Né? Por outro lado, o valor absoluto 3-ádico de 101, como 101 não é múltiplo de 3, sua valorização 3-ádica é 0, seu valor absoluto 3-ádico vai ser 3 elevado a menos 0, que é 1. Então, 101 seria uma unidade dentro do contexto de valor absoluto 3-ádico. E se 27 é um número pequeno, 1 sobre 27 tem que ser um número grande. Né? Então, o valor absoluto 3-ádico de 1 sobre 27 é 3 ao cubo. Note que, com respeito ao valor absoluto p-ádico, potências de p com expoente grande têm valor absoluto pequeno. Em particular, o limite de p elevado a n, com n indo ao infinito, se eu avalio dentro do contexto de valor absoluto p-ádico, esse limite é 0. Tudo bem? Outra observação interessante sobre o valor absoluto p-ádico é que ele satisfaz uma versão mais forte da desigualdade triangular. A gente diz que ele é um valor absoluto não arquimediano. Por quê? Quando eu avalio o valor absoluto da soma de dois racionais, no caso, o valor absoluto p-ádico, vai ser menor ou igual ao máximo entre os valores absolutos das duas parcelas. Tá? No caso da desigualdade triangular tradicional, é menor ou igual à soma dos valores absolutos. Né? E mais ainda, quando as duas parcelas têm valores absolutos p-ádicos distintos, o valor absoluto p-ádico da soma coincide com o maior dos dois valores absolutos. Essa informação ela é usualmente transmitida por meio da frase todos os triângulos são isósceles. Em que sentido? Se você pega três números racionais, x, y, z, necessariamente dois pares estarão a uma mesma distância. O x vai estar à mesma distância do z do que o y à distância do z, por exemplo. Então, todos os triângulos são isósceles nesse sentido. Qualquer valor absoluto não arquimediano satisfaz essa propriedade. O valor absoluto p-ádico é um dos exemplos de valores absolutos não arquimedianos. Uma coisa interessante, decorrente de valores absolutos p-ádicos, é que a topologia que eles induzem nos racionais é um tanto quanto estranha. Por exemplo, se a gente considera a bola de centro A e raio R, a bola aberta de centro A e raio R, ou seja, o conjunto de todos os racionais que estão a uma distância menor que R do A, e eu estou medindo essa distância utilizando o valor absoluto p-ádico. Qualquer elemento dessa bola é centro dessa bola. Tá? Isso vale em qualquer valor absoluto não arquimediano. Outra curiosidade, se eu tenho duas bolas e elas têm interseção não vazia, então, necessariamente, uma está contida na outra. Isso é um pouco contraintuitivo, porque a gente está habituado a trabalhar com o valor absoluto usual, proveniente da função módulo, ou no plano, com o valor absoluto euclidiano. Isso aqui seria uma bizarrice, Mas dentro desse contexto de valores absolutos não arquimedianos, acontece. Outra curiosidade, se eu trabalho com valor absoluto p-ádico, uma sequência xn de racionais, ela vai ser uma sequência de Cauchy, uma sequência que converge, se e somente se os termos consecutivos em valor absoluto vão a zero. Note que isso não é verdade no caso de o valor absoluto ser arquimediano, ou seja, o valor absoluto usual. Por exemplo, pense na série harmônica. A sequência das somas parciais da série harmônica, os elementos consecutivos delas vão a zero. Porém, a série harmônica é divergente. Tudo bem? Bem, uma similaridade que acontece
quando a gente trabalha com os racionais dentro do ponto de vista de valor absoluto p-ádico, é que esse corpo é não completo. Em que sentido? Existem sequências de racionais, que são sequências de Cauchy, convergem para um elemento, mas esse elemento não é racional. Para ilustrar isso, acho que vale a pena, porque é uma curiosidade que pode chamar a atenção de quem nunca viu p-ádicos. Eu vou usar o seguinte exemplo. A equação x² menos 7 igual a zero não tem solução racional, né? Porque raiz de 7 não é racional. Vamos escolher aqui um número inteiro x0 que seja a solução dessa congruência. x² congruente a 7 módulo 3. Pode pensar, por exemplo, em x0 igual a 2. 2² é congruente a 7 módulo 3. Agora pega um outro inteiro x1 que satisfaça essas duas congruências. Primeiro, x1 é congruente a x0 módulo 3. E segundo, x1² é congruente a 7 módulo 3 ao quadrado. Por exemplo, x1 igual a 5 satisfaz as duas congruências, né? 5 é congruente a 2 módulo 3. 5² 25 é congruente a 7 módulo 9. De modo geral, se eu tiver um termo xn menos 1, um inteiro xn menos 1, que satisfaça essa congruência, xn menos 1 ao quadrado congruente a 7 módulo 3an, isto é, xn menos 1 ao quadrado menos 7 é um múltiplo de 3an vezes k, então eu serei capaz de escolher um próximo termo xn, também inteiro, congruente ao xn menos 1 módulo 3an, e tal que xn ao quadrado é congruente a 7 módulo 3an mais 1. Ou seja, estou aumentando o expoente aqui, né? Aqui era 3an, aqui 3an mais 1. E por que eu consigo fazer isso? Olha só, se essa congruência é satisfeita, xn pode ser escrito como xn menos 1 mais um múltiplo inteiro y vezes um múltiplo de 3an, perdão. E o que eu quero é determinar algum inteiro y de modo que essa congruência seja satisfeita. Então, quando eu tenho aqui na congruência xn ao quadrado congruente a 7 módulo 3an mais 1, e substituo xn por isso, elevando ao quadrado aqui, quadrado do primeiro termo, xn menos 1 ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, dá isso. Mais o quadrado do segundo termo. No quadrado do segundo termo aparece 3 elevado a 2n, que é 0 módulo 3an mais 1. Então, eu nem coloquei aqui. Desenvolvendo essa congruência, passando o 7 para o lado esquerdo, fica xn menos 1 ao quadrado menos 7, que eu sei que vai ser 3 elevado a nk. Substituindo aqui, fica 3ank mais 2xn menos 1 y3an, congruente a 0 módulo 3an mais 1. Posso dividir tudo por 3an, obtendo essa congruência linear aqui, módulo 3. Né? E como 2 e xn menos 1 não são múltiplos de 3, porque isso aqui é satisfeito, né? Essa congruência admite uma solução y. Ou seja, nós provamos aqui por indução que eu sempre posso construir esse próximo termo. Então, eu consigo uma sequência de números inteiros, xn, tal que xn é congruente a xn menos 1 módulo 3an, significando o quê? Que o valor absoluto trisádico de xn menos 1 é menor que 3a menos n. Em particular, o limite o limite do valor absoluto trisádico de xn menos 1 é zero. Ou seja, a sequência xn ela é uma sequência de Cauchy. Ela vai convergir para um número x aqui. Só que olha só, o x tem que satisfazer a equação x² igual a 7. Por quê? Cada xn elevado ao quadrado é congruente a 7 módulo 3an mais 1. Então, a distância do xn ao quadrado ao 7 é menor que 3a menos n mais 1. Então, nós concluímos que essa sequência aqui de inteiros vai convergir para um x, que é a solução dessa igualdade. Esse x, consequentemente, não pode ser racional. Então, o conjunto dos racionais dentro do contexto de valor absoluto trisádico não é completo. Tá? Então, nós temos essa semelhança, né, entre os racionais dentro do contexto de valor absoluto trisádico e os racionais dentro do contexto do valor absoluto usual, proveniente da função módulo. Né? E a construção dos reais ela é feita de que maneira? Eu completo o conjunto dos racionais, visualizando os reais como sequências de Cauchy de números racionais. E se eu faço essa mesma construção, só que agora trabalhando com valor absoluto p-ádico, o corpo que é obtido nesse completamento é chamado corpo dos números p-ádicos e denotado por esse símbolo aqui, QP.
algumas semelhanças entre QP e R. QP também é um corpo completo, tá? O conjunto dos racionais é denso em QP e QP não é algebricamente fechado. Tudo bem? Essas mesmas coisas acontecem com os reais. Porém, algumas discrepâncias. Se eu pego o fecho algébrico de QP, que é denotado por QP barra, isso é uma extensão de grau infinito de QP, o que não acontece com os reais. Né? O fecho algébrico dos reais é obtido pela adjunção da raiz de menos 1. É uma extensão de grau 2 e já resulta nos complexos, uma extensão finita. Além disso, o fecho algébrico de QP não é completo. Então, eu tenho que novamente usar essa construção de completar o QP para obter o corpo que é denotado por CP e seria o análogo, a versão p-ádica do corpo dos números complexos. Tá? Então, aqui eu finalizo esse primeiro bloco da apresentação, onde eu dou uma breve introdução aos p-ádicos, né? E no segundo bloco, eu vou começar a falar sobre formas diagonais sobre QP, tentar ilustrar aí os principais resultados, conceitos relacionados a isso e algumas ferramentas utilizadas para trabalhar com essas formas diagonais. Bem, vamos considerar aqui agora um polinômio homogêneo de grau k, que é escrito dessa maneira. Cada variável, tá, tem o expoente precisamente k e não aparece em termos do tipo x1 vezes x2. Tá? Cada variável aparece isoladamente, elevada ao expoente k, e eu vou trabalhar com os coeficientes aqui sendo números inteiros. Um polinômio desse jeito é chamado uma forma diagonal de expoente k, tudo bem? E um tópico bem trabalhado dentro do contexto de números p-ádicos é formas diagonais, né, encontrar zeros não triviais de formas diagonais, ou seja, encontrar uma solução para essa equação aqui, dentro do contexto dos p-ádicos, né, de modo que seja a solução não trivial, ou seja, alguma das variáveis não nulas. Tá? Bem, dois conceitos muito importantes relativos a esse estudo, eu vou introduzir aqui agora. O primeiro deles é, para cada primo P e para cada expoente K, a gente define esse termo gama estrela de Kp como sendo o menor inteiro positivo S, tal que, independente dos coeficientes, qualquer forma diagonal com pelo menos S variáveis tenha zeros p-ádicos não triviais. Tá? E eu vou definir por gama estrela de K o máximo desses gama estrela de Kp. O que significa isso? Se o número S de variáveis da forma diagonal é maior ou igual a gama estrela de K, independente dos coeficientes, eu consigo encontrar zero p-ádico não trivial para qualquer primo P. Tudo bem? Em 1920, um matemático austríaco chamado Artin, Emil Artin, o nome dele, fez uma conjectura que, no contexto p-ádico, diz que qualquer forma homogênea de expoente k em pelo menos k ao quadrado mais 1 variáveis admite zero p-ádico não trivial. Essa conjectura foi verificada falsa, porém, se nós restringirmos a atenção a formas diagonais, em 63 ela foi provada verdadeira. Então, Davenport e Lewis mostraram que o gama estrela de k é menor ou igual a k ao quadrado mais 1, significando o quê? Qualquer forma como essa aqui, tendo pelo menos k ao quadrado mais 1 variáveis, vai admitir zero p-ádico não trivial. E mais ainda, né? O gama estrela de k vai ser exatamente k ao quadrado mais 1 sempre que k mais 1 for primo. Então temos aqui uma classe infinita de expoentes para os quais a gente conhece o valor exato de gama estrela de k. Em 64, o Dobson verificou essa desigualdade aqui para gama estrela de k, quando k é diferente de 8 ou 32, tá? E ele verificou que vale a igualdade quando k é produto de P vezes P mais 1 para P mais 1 primo. E recentemente, acho que foi em 2018, se eu não me engano, o Godinho e o Michael Knapp, o Emar Godinho e o Michael Knapp, conseguiram dar o valor exato para a gama estrela de k para uma classe infinita de expoentes k, da forma P a tal vezes P menos 1, mas com o P sendo um primo convenientemente escolhido e suficientemente grande. Tá? A questão é, além desses três resultados, muito pouco é sabido sobre o valor exato da função gama estrela de k. Até 2011, tirando esses resultados que eu falei, apenas esses números aqui
eram conhecidos. Gama estrela de 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 11. E, basicamente, cada resultado era um artigo. Tá? Aí, em 2011, o Michael Knepp conseguiu dar o valor exato de gama estrela de K para K menor ou igual a 32. Em 2021, ele com colaboradores estenderam o resultado para 64. E em 2022, na tese de doutorado do Carlos, ele conseguiu dar o valor de gama estrela de 81. Por que eu estou falando desse gama estrela? Né? O nosso interesse era, olha, queremos encontrar mais uma classe infinita de expoentes K para a qual a gente saiba calcular o gama estrela de K. E aí a gente pegou um trabalho do Michael que dava uma luz sobre como proceder no caso de expoentes potência de 3 e tentamos focar nossa atenção primeiro no primo 3. E o que nós conseguimos, e é o que vai ser apresentado aqui, é uma cota superior para gama estrela de K3, ou seja, restringindo a atenção a zeros 3 ádicos. Eu vou apresentar agora alguns conceitos, né, que são simples de serem absorvidos, mas que estão presentes em quase todos os trabalhos relacionados a essas formas diagonais. E o primeiro deles é o de nível de uma variável. Se eu tenho uma forma diagonal como essa aqui, expoente K e coeficientes inteiros, eu vou dizer que o coeficiente AI tem nível J se ele é um múltiplo de 3 elevado a J, porém não é múltiplo de 3 elevado a J mais 1. Ok? Uma coisa muito interessante, e que é uma baita ajuda, que foi descoberta pelo Davenport e pelo Lewis em 63, é que se eu quero encontrar zeros p-ádicos dessas formas diagonais, eu posso restringir a minha atenção a um tipo específico de forma diagonal que me dá um pouco mais de controle sobre quantas variáveis existem em cada nível. O que eles fizeram? Eles definiram uma relação de equivalência no conjunto das formas diagonais de grau K, particionando assim esse conjunto em pacotes disjuntos, né? E dentro de cada um desses pacotes, eles pegavam um representante de classe, que é chamado a forma normalizada, e para esse representante de classe, a gente tem essa propriedade aqui, ó. Se eu denoto por MI o número de variáveis de nível I, então eu tenho esse controle no número de variáveis com níveis menores ou iguais a J. Eu sei dizer, olha, no nível 0 tem pelo menos essa quantidade de variável. No nível 0 ou 1, tem pelo menos essa quantidade de variável. E o mais interessante é, se eu encontro zero p-ádico para a forma normalizada, qualquer outra forma equivalente a ela também tem zero p-ádico. Então, essa aqui é uma baita mão na roda, porque nos dá informação sobre a quantidade de variáveis em cada nível. Tudo bem? Por exemplo, essa questão dos níveis, eu gosto de visualizar por meio de degraus. Assim. Eu pego a minha forma diagonal e eu penso, essas variáveis aqui são as variáveis de nível 0. Essas aqui são as variáveis de nível 1. Ou seja, aqui teriam as variáveis com os coeficientes não múltiplos de 3. No caso do nosso trabalho, com P igual a 3. Aqui, as variáveis com coeficientes múltiplos de 3, mas não múltiplos de 9. Aqui, coeficientes múltiplos de 9, mas não múltiplos de 27. E assim eu continuo, tá? E o que o Davenport e o Lewis mostraram é que eu posso restringir minha atenção a uma forma normalizada, onde todos os níveis são inferiores a K. Então, tem no máximo nível K menos 1. E eu sei dizer quantas variáveis tem aqui, pelo menos uma cota inferior, não o valor exato. Sei dizer uma cota inferior para o número de variáveis aqui, níveis 0 ou 1, aqui, e assim por diante. Outra ferramenta muito importante é um caso particular de um resultado mais geral chamado lema de Hensel. Hensel foi um dos fundadores da teoria de números p-ádicos, tá? Isso lá no início do século XX. E o resultado geral, chamado lema de Hensel, é como se fosse uma versão p-ádica do método de Newton para se encontrar zeros de funções, tá? E o que no nosso caso aqui esse lema diz? Se eu tenho uma forma como essa, tá? já particionada ali nos níveis certinhos, e quero encontrar um zero 3-ádico, é suficiente eu trabalhar com a congruência f congruente a zero módulo 3 a tal mais 1. Quem é esse tal? Quando o expoente é escrito como 3 a tal vezes k0, né, eu seleciono esse expoentezinho e ele vai ter uma importância na aplicação do lema de Hensel. Eu deixo de trabalhar com a equação geral e vou para uma congruência módulo uma potência específica do primo 3.
Se eu sou capaz de resolver essa congruência de modo a usar alguma variável xj com a jxj não múltiplo de 3, Hensel diz que isso aqui pode ser levantado a um zero não trivial, 3-ádico, da função, da forma diagonal. Ou seja, dentro desse contexto de níveis, o que o Hensel fala é, se você resolve essa congruência aqui, módulo essa potência específica do primo 3, e utiliza alguma variável no nível 0, com x não múltiplo de 3, você tem 0, 3-ádico não trivial para sua forma diagonal. Tá? Então é uma baita mão na roda. Já temos duas ferramentas em mãos. Eu já sei dividir a minha forma ali em pacotes, onde cada pacote tem, as variáveis têm um nível específico, sei mais ou menos estimar o número de variável em cada pacote, e agora eu deixo de trabalhar com uma equação geral e vou para uma congruência módulo uma potência específica de 3. Bem, agora, dando um pouquinho mais de informação sobre o que a gente obteve. Em 64, o Dodson estava trabalhando com a função gama estrela de K, e ele pegou aqui, vamos pegar um expoente 3a tal vezes K0, tá? O resultado dele é mais geral, na verdade, eu estou focando no nosso contexto. Define gama igual tal mais 1, e vamos definir esse parâmetrozinho, gaminha estrela de K, que no decorrer do trabalho eu vou simplesmente chamar de gaminha estrela, que vai ser o piso de gama log de 3 na base 2, mais 1. O Dodson verificou o seguinte, se em algum nível eu tenho pelo menos esse parâmetro, gaminha estrela de variáveis, eu consigo resolver essa congruência aqui de maneira não singular. Ou seja, aplicando o lema de Hensel, eu encontro um 0, 3-ádico não trivial. Como consequência dessa informação, ele provou que isso aqui vale. Gama estrela de K3 é menor ou igual a K gaminha estrela menos 1 mais 1. No nosso trabalho, nós meio que generalizamos o que o Dodson fez aqui e conseguimos uma melhoria nessa estimativa. Em vez de K gaminha estrela menos 1 mais 1, nós temos que é necessário apenas K gaminha estrela menos gama. Então, é uma melhora significativa, né? Eu preciso de bem menos variáveis do que o Dodson tinha exigido. E note que esse gama é função do expoente. Né? Então, conforme eu pego um múltiplo maior de 3 aqui, eu deixo esse parâmetro fica cada vez menor. É claro que o gama em estrela também depende do expoente. Né? Mas, de todo modo, gama cresce de acordo com K. E qual foi a ideia que a gente teve? Né? Qual foi a contribuição que foi um avanço no resultado do Dodson? O Dodson dizia o seguinte, olha, se eu tenho essa forma de expoente K, 3 a tal K0, para resolver essa congruência aqui de maneira não singular, é suficiente que em algum nível eu tenha pelo menos gaminha estrela variáveis. O que a gente percebeu foi, olha, na verdade, basta eu encontrar algum nível com gaminha estrela menos R, onde R é uma parcela positiva, e nos tal níveis à frente do nível I, eu seja capaz de encontrar pelo menos R deles com variáveis. Se eu for capaz de fazer isso, eu já consigo resolver essa congruência de maneira não singular. Como assim? Por exemplo, imagine que no nível 0 nós tenhamos gaminha estrela menos R variáveis, tá? E que no nível 1 eu tenha uma variável, no nível 2 eu tenha uma variável, no nível R eu tenha uma variável também. Isso aqui já seria um cenário que me garantiria zero não singular para aquela congruência. Mas, de modo geral, não precisa ser níveis consecutivos, como nessa imagem. Se eu tiver em algum nível I, gaminha estrela menos R variáveis, e em R níveis à frente do I, uma variável em cada nível, onde o último nível menos o nível I é menor ou igual a tal, eu também consigo uma solução não singular para aquela congruência. Tá? E qual que é a ideia para justificar isso? O que o Dodson fez foi o seguinte. Ele mostrou que se eu tenho uma congruência como essa aqui, tá? E o número de variáveis é maior ou igual a gaminha estrela, eu encontro uma solução primitiva para essa congruência. Em particular, se o M0 for maior ou igual a gaminha estrela, todas essas variáveis terão coeficientes não múltiplos de 3, e essa solução primitiva, na verdade, vai ser uma solução não singular. Ou seja, ele estará usando alguma variável de nível 0 para resolver essa congruência
e por lema de Hensel, temos o zero não trivial. Só que, caso aconteça isso que nós falamos, né, imagine que dessas S variáveis, apenas gaminha estrela menos R estejam no nível zero. As outras tenham níveis distintos, maiores que zero. O resultado do Dodson continua sendo válido. A gente não alterou. A solução primitiva ainda existe. Apenas a interpretação que nos é conveniente. A solução primitiva, dentro desse contexto novo, também necessariamente utilizará uma variável de nível zero. Por quê? Se não utilizasse, nós teríamos um cenário como esse aqui. Ó. Imagine que essas são as R variáveis que têm níveis maiores que zero e que apenas elas tenham sido utilizadas para se resolver essa congruência. Tá? Eu coloquei aqui na escadinha para explicitar que elas têm níveis distintos. Sem perda de generalidade, admita que essa aqui tem nível 1, essa tem nível 2 e assim por diante. Tá? Então aqui o coeficiente é múltiplo de 3 e não de 9. Aqui de 9 e não de 27. E assim por diante. Se eu dividir os dois lados por 3, a gente vai obter essa expressão. Aqui, um número que não é múltiplo de 3, porque o nível é 1. Aqui, uma parcela que é múltiplo de 3, porque todas essas variáveis têm nível superior a 1. E aqui, um múltiplo de 3, a gama menos 1. Isso gera uma contradição, né? Porque essa parcela é múltiplo de 3, essa também, e essa não seria. Consequentemente, se esse segundo item é atendido, a solução que é dessa congruência, que é garantida pelo Dodson, necessariamente será não singular. Então, essa simples observação nos permitiu caminhar e obter essa melhoria. É claro que ainda tem muita coisa que precisa ser formalizada, né? Então, para finalizar esse bloco de ferramentas e conceitos relacionados a formas diagonais, algo que é muito utilizado é uma ferramenta chamada contração de variáveis. Tá? Imagine que nós tenhamos aqui uma quantidade n de variáveis da nossa forma e que todas essas variáveis tenham um nível no máximo j. Tá? Sejam os coeficientes dessas variáveis esses AIs aqui. Se por acaso acontecer que a soma dos AIs é 0 módulo 3AL com L maior que j, quando a gente chama de x todas as variáveis, nós obtemos uma nova variável com o coeficiente sendo precisamente essa soma. Ou seja, o nível dessa nova variável vai ser L, que é maior que J. Esse procedimento é chamado contração de variáveis. A gente diz que x é uma variável obtida pela contração das variáveis x1, x2 até xn. Tá? E a gente utiliza isso bastante para conseguir variáveis com níveis mais altos. Isso é ilustrado nessa imagem aqui. Imagina que aqui nós temos variáveis de nível 0, 3 variáveis de nível 0, e essas duas aqui sejam variáveis de nível 1. Se por acaso, quando eu chamar de t, as 3 variáveis x1, x2, x3, o coeficiente A1 mais A2 mais A3, d, for múltiplo de 3, ou seja, tenha nível pelo menos 1, a gente vai obter uma nova variável um nível acima, né? E, de fato, nós provamos que com 3 variáveis de nível L, a gente consegue contrair 2 ou 3 delas para um nível exatamente L mais 1. Beleza? Bem, então qual que é o resumo da história até agora? Nós temos aqui uma forma diagonal, 3 a tal vezes K0, um número ímpar, e procuramos zeros trisádicos não triviais para essa forma. Nós afirmamos que é suficiente que o número de variáveis seja maior ou igual a esse parâmetro aqui. E o que nós temos em mãos? A gente pode admitir que essa forma é normalizada, então temos controle de quantas variáveis mais ou menos tem em cada nível. Nós podemos admitir que em cada nível a gente tenha não mais do que gaminha estrela, porque senão o Dodson nos dá um zero não trivial. E agora a gente também tem por objetivo mostrar que eu sempre consigo algum nível I com gaminha estrela menos R variáveis, e de modo que nos tal níveis à frente, pelo menos R deles também tenham variáveis. Esse é o nosso objetivo. Se eu conseguir mostrar que isso sempre pode ser feito, eu sempre terei um zero não trivial por conta dessa leve melhoria no argumento do Dodson. Tá? Nosso objetivo vai ser esse. Só que aqui, a gente tem que parar, respirar um pouquinho e deixar de ser emocionado. Né? Por quê? Olha, conseguimos uma melhoria no argumento, parece ser frutífero.
Só que se a gente pensar por uns 10 minutinhos, já vamos perceber que tem muita coisa a ser feita. Por quê? Imagina só que eu fixei uma forma diagonal de expoente k. E nesse número de variáveis. Eu sei, por exemplo, que entre os níveis 0 e tal, eu sei uma cota inferior para o número de variáveis que estão ali. Mas digamos que eu tenha, sei lá, t níveis com variáveis. Eu teria que pensar de que maneiras estão distribuídos esses níveis. Esses níveis são os t primeiros ou é os 3 primeiros, aí depois pula 5 e tem no nível 10, no nível 6, no nível 7. Quantas variáveis tem em cada nível? Será que em todos os possíveis cenários eu necessariamente consigo algum nível i contendo essas variáveis, de modo que à frente dele também tenha r níveis com variáveis? O que a gente vai perceber é que o problema agora torna-se essencialmente um problema de combinatória, né? Onde a gente vai usar essas contrações para garantir que em cada um dos possíveis cenários é possível construir um nível, dentro de um nível, um número suficiente de variáveis de modo a garantir um conjunto como esse aí. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Formalizar matematicamente, ou seja, apresentar as definições dos conceitos essenciais para que se possa trabalhar a matemática por detrás dessa ideia. E é isso que eu vou fazer no bloco final da apresentação. De maneira não muito técnica, porque senão seria algo bem pesado, mas tentando simplesmente dar a ideia de quais são os conceitos essenciais e o que a gente conseguiu fazer, qual foi a contribuição nesse sentido. Tá? Ou seja, nosso objetivo aqui é o seguinte, né? Para cada um dos possíveis cenários, imagine que essas barrinhas representem o número de variáveis em cada nível. Tá? Então, eu quero encontrar um nível i, de modo que, possivelmente, pegando as variáveis anteriores aí, eu consiga contrair variáveis, elevar o nível delas, para aumentar o número de variáveis no nível i, obtendo aqui, por exemplo, da minha estrela menos 5, de sorte que, à frente do nível i, me restem 5 níveis com variáveis. Se eu sempre for capaz de fazer isso, eu sempre serei capaz de encontrar um 0,3A de não trivial. Tá? Bem, vamos para as definições. Eu vou dizer que, dada a minha forma diagonal f, de grau k, o conjunto de níveis da forma vai ser representado por L e é o conjunto dos naturais I para os quais existem variáveis no nível I. Tá? Porque pode muito bem acontecer, da minha forma diagonal, não ter variáveis de nível 2, por exemplo. O M2 seria igual a 0. Eu não tenho esse controle. Então, eu vou definir L como sendo o conjunto dos níveis nos quais existem variáveis. Para cada forma, né, eu vou avaliar ali, utilizando como exemplo, tá? Os níveis entre 0 e tal, e ver quantos deles têm variáveis. Vou contar esse número e chamar de t. Para cada possível t, eu vou ter uma t-configuração. Isso é ilustrado nessa seguinte imagem. Imagine que eu esteja trabalhando com um expoente tal igual a 17. Aí eu avalio os primeiros tal mais 1 níveis, e digamos que eu constate que exatamente 10 deles possuem variáveis. Então, essa distribuição das variáveis nestes níveis específicos, eu vou chamar de uma 10 configuração. E em cada configuração, níveis consecutivos contendo variáveis serão chamados blocos. Então, nessa imagem, eu teria uma 10 configuração formada por 4 blocos. O problema é o seguinte, né? Para cada forma que eu escolho, pode acontecer de eu ter uma 10 configuração, uma 8 configuração, uma 9 configuração, uma 20 configuração, uma tal mais 1 configuração, ou seja, todos os possíveis valores entre 0 e tal. E para cada t fixado, para cada t configuração, eu não sei quantos blocos ela tem. E digamos que eu conheça a quantidade de blocos, eu não sei como os blocos estão distribuídos, quantos níveis tem em cada bloco. Esse é o grande problema desse trabalho, é um problema de combinatória. Você pegar todos os possíveis resultados e conseguir escrever em pacotes, né, de modo que em cada um dos pacotes você consegue resolver o problema. A observação aqui é a seguinte, né? Para cada t configuração, o
que se distribui aí em blocos de alguma maneira, que a priori a gente não sabe, nós queremos ser capazes, né, de mostrar que em algum nível eu consigo gaminha estrela menos R variáveis, de modo que nos níveis à frente ainda me sobrem pelo menos R deles com variáveis. Ou, se isso não acontecer, tentar contrair variáveis de modo a criar uma situação como essa. Tudo bem? Mais uma definição que nós fizemos para formalizar esses conceitos é a de TM configuração. Eu digo que C é uma TM configuração se os T níveis contendo variáveis estão distribuídos em exatamente M blocos. E eu digo que essa TM configuração é minimal se o primeiro bloco tem mais de um elemento e todos os outros contêm apenas um elemento. Esses blocos contendo apenas um elemento são chamados blocos unitários. Por exemplo, se tal é igual a 9, aqui eu teria uma ilustração de duas 6-3 configurações. Ou seja, nos níveis de 0 a 9, nos dois casos eu tenho 6 deles contendo variáveis. Os dois casos estão distribuídos em forma de 3 blocos. Só que no segundo caso, o primeiro bloco aqui é não unitário e os outros são todos unitários. Então essa é uma 6-3 configuração minimal. Logo, logo eu vou tentar esclarecer o porquê dessa definição ser tão importante. De agora em diante, toda vez que a gente tem uma configuração C, nós denotaremos por σc o número de variáveis existentes nessa configuração. No nosso trabalho, o que a gente fez foi prestar atenção na configuração cujos elementos são os níveis com variáveis e estão entre 0 e tal. Né? Nós sabemos do processo de normalização uma cota inferior para quantas variáveis essa configuração possui. É esse valorzinho aqui. Né? E o que a gente quer agora é garantir que, independente da TM configuração que a gente tem em mãos, com esse número de variáveis, a gente seja capaz de construir um daqueles conjuntos que eu comentei com vocês, né? Onde em um nível eu tenho gaminha estrela menos R variáveis, e nos níveis à frente, pelo menos R deles com variáveis também. E qual que foi a principal contribuição nesse sentido? Nós conseguimos mostrar, depois de refletir bastante e trabalhar com muita combinatória, que para cada configuração C, se eu defino N como sendo gaminha estrela menos T, onde T é o número de elementos na configuração, definindo esse parâmetro aqui, lambda de Cn, dado por esse somatório, caso o número de variáveis na configuração seja superior a esse parâmetro, nós conseguimos um zero não trivial para a nossa forma. E mais ainda, nós conseguimos mostrar que fixados T e M, ou seja, eu sei que tem T elementos na configuração distribuídos em M blocos, esse parâmetro lambda Cn ele vai ser maximizado no caso da configuração ser minimal. Então, quando a configuração é minimal, a gente denota por psi de Tnn aquele somatório lá, tá? Onde esse nzinho aqui vai coincidir com T menos M. T é o número de elementos na configuração, M é o número de blocos. Ou seja, o que a gente conseguiu foi esse lema, né? Se o número de variáveis na configuração supera esse parâmetro, a gente tem zero não trivial. A normalização nos dá uma cota inferior para esse número de variáveis. No decorrer do trabalho, a gente encontra cotas superiores para esse parâmetro e mostra que a cota inferior de σc é maior que a cota superior desse parâmetro. Algo interessante que acontece é que, ao fazermos isso, né, nós obtemos uma desigualdade ali. A cota inferior aqui menos a cota superior aqui resulta num polinômio em lambda. E a gente mostra que esse polinômio é sempre positivo para lambda maior que 1000, por exemplo. E os valores de 1 até 1000 a gente tem que testar computacionalmente. Acontece que em alguns casos a diferença dá exatamente 1. Ou seja, dá a entender que essa cota que a gente está obtendo ela pode ser uma cota exata. Né? A gente mostrou que o gama estrela de K3 é menor ou igual àquela cota. Mas a gente acredita que pode ser até igual.
Tá? É claro que, obtida esse parâmetro, né, a ideia é essa é a principal contribuição, mostrar que essa desigualdade sempre vai ser satisfeita, mas ainda tem muitos detalhes técnicos, né, para se conseguir fazer isso. Quem tiver interesse, eu posso passar o pré-print. Esse trabalho foi submetido há uns 30 dias atrás, e a gente pode conversar um pouquinho mais, mas eu fiz questão de não entrar em detalhes para não ficar uma coisa muito pesada, né? Mas o que a gente pode já deixar claro desde agora? O que ainda pode ser feito? Eu comentei com vocês agora que a gente não sabe se a estimativa que nós obtivemos ela é a melhor possível, mas que essa verificação computacional nos dá a entender que pode ser que seja, mas não conseguimos contra-exemplo. Tá? Então é uma coisa que ainda está em aberto. Mais problemas em aberto. O que acontece se a gente trocar o primo 3 por outro primo ímpar P qualquer? A priori, as ideias podem ser transladadas para o cenário de P maior que 3. Só que nós temos a impressão, ainda não pensamos a fundo sobre isso, de que não conseguiremos para qualquer expoente. A ideia é que, para fixado um primo P, a partir de um determinado expoente, a desigualdade vai ser válida. Tá? Isso se deve por conta da questão das contrações. Com o primo 3, nós só precisamos de 3 variáveis para subir um nível. Para primo maior que 3 já dá um pouco mais de trabalho. E, finalmente, né, o que motivou nós começarmos a pensar sobre isso, como a gente pode utilizar isso para obter informações sobre o gama estrela de K. Felizmente, né, as cotas que nós obtivemos para a gama estrela de K3 são pequenas. Então, dá a entender que o gama estrela de K vai depender de outros primos. Então, já seria uma contribuição nesse sentido. Tudo bem? Eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado aí pelo convite. Quem tiver interesse, eu tenho aqui as referências bibliográficas. Tá? Eu vou abrir para possíveis perguntas. Bom, muito obrigado, Bruno, pela palestra. Vamos agradecer ao Bruno. Bom, pessoal, agora, alguém tem alguma pergunta, algum comentário que queira fazer sobre a palestra? Bom, pessoal, a verdade, a pergunta que eu tinha está no problema em aberto, né? Porque a ideia era por que usar esse primo 3, né? Você falou que você poderia trocar para qualquer primo, mas os resultados seriam assintóticos, não é? Bem, Porque você não na verdade, conseguiria nós não controlar chegamos isso. a trabalhar de maneira séria com outro primo. Nós pensamos e acreditamos que para outro primo o método a priori funciona, mas não de maneira tão casadinha, tão fechadinha, sabe? Porque as estimativas foram muito sharp ali, sabe? A gente precisava de que fosse maior e era maior exatamente por um valor, por uma unidade, em alguns casos. E quando a gente vai para um primo maior que 3, para garantir soma zero, o módulo P, mesmo com expoente ímpar, que inclusive eu deveria ter comentado, o expoente é ímpar porque aí menos 1 é uma potência késima. Né? E a gente tem mais flexibilidade na hora de trabalhar módulo 3. Mesmo nesse caso, com o primo maior, a gente precisa de um número considerável de variáveis para garantir zero módulo P. E aí a combinatória fica um pouco mais trabalhosa. A questão é, o trabalho ele é volumoso. Nós tivemos... O resultado já está desenvolvido há quase um ano, mesmo essa versão aprimorada, só que nós tínhamos muita dificuldade de sintetizar as informações de modo que não fosse uma dor de cabeça para o referir, né? Aí fizemos isso e está com 27 páginas ainda, sabe? Da maneira melhor possível. Ou seja, trabalhar só com 3 não é simples. Com certeza, para trabalhar com os outros primos, vai dar um bom trabalho também. Sabe? Se pensar que para o 3 já dá todas as contas, É. não quer nem pensar, né? Os outros primos. Mas eu achei muito legal aí a sua apresentação, aqueles gráficos que você colocou
para subir de nível, cara, ficou bem legal para entender, né? Isso aí é a pandemia que me obrigou a usar o tablet, né? É, Agora eu sei fazer desenhozinho em tablet. Mas olha, pois é. outra observação que eu acho que vale a pena comentar para quem está no mestrado aí, é que o principal não, né? Mas o resultado que possibilitou essa melhoria é um resultado proveniente de uma observação muito simples, né? Num trabalho de 1964. Então, assim, às vezes a gente pensa, o trabalho é de 64, mais de 50 anos aí depois, o que tinha para ser encontrado aqui já foi, né? E não necessariamente. Uma observação simplesinha estava lá. Eu, inclusive, pensei o seguinte, olha, talvez o Dodson percebeu isso e viu tanto de conta que ia dar e falou, quer saber? Deixa eu vou fazer só o caso mais simples aqui. Porque, assim, se não tivéssemos ferramentas computacionais, não daria para fazer esse trabalho. Então, em 64, é plausível pensar que o Dodson teve a ideia, mas deixou de lado. Não porque era incompetente, mas porque não tinha ferramenta para resolver, né? Então, vale a pena a gente não se jogar para baixo achando que tudo que já está feito não cabe aprimoramento, né? Ô, Bruno, agora você falando aí computacionalmente, não? Qual programa vocês usaram mais para essas contas aí? Então, nós usamos o Wolfram Matemática e, inclusive, as verificações que a gente teve que fazer não consumiam nada de processamento, porque é tudo questão polinomial. Então, por exemplo, para a gente testar as desigualdades até tal igual a 10.000, era questão de 5 segundos o computador fazia, sabe? Mas ainda assim, né, na mão não daria para fazer. Achei que tinha usado algum software matemático, não? Maple, ou outro, ou SageMath, não? Nós usamos o Matemática. Tá, tá bom. Pois é. Eu gostei, o Bruno, gostei, não? Gostei muito da sua apresentação, muito legal como você fez a introdução. Valeu, parabéns, Bruno, aí pela apresentação e pelo trabalho, não? Obrigado, eu Achamos que o espero que... Josimar P igual a 5, não? Talvez. O Josimar É, está de férias lá no Peru, não? sim, aqui na série eu vou pegar fazer a conta de P igual a 5. Eu espero que alguém aí que não tinha tido contato com os peádicos tenha pelo menos ficado curioso, porque é bonito demais. Números peádicos é legal. E gostei de todas esses apontes que você fez, não, dos peádicos para dar para os meninos ficar interessados, não? Foi muito bom. É, a bola que tem todo o ponto dela sendo o centro dela mesmo, né? Isso aí deixa a gente meio cabeça Foi muito bagunçada. interessante. Bom, pessoal, alguém tem mais algum comentário? Alguma pergunta que queira fazer?